Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Poesia à quarta-feira da Academia Bai, uma academia de vida agora nas nossas casas. Eu sou a Fátima Sampaio Fernandes e vou falar-vos hoje de um dos mais conhecidos poetas britânicos românticos, Lord Byron. Lord Byron nasceu em 1788, estamos no final do século XVIII, e faleceu em 1824. O seu primeiro livro não teve muito sucesso, mas depois o segundo já, e foi traduzido, e etc. Tornou-se bastante conhecido. E levou uma vida muito interessante, na verdade. Ele, quando morreu em 1824, morreu na Grécia, lutando pela independência da Grécia. De tal forma que, depois de morrer, o seu corpo foi levado para a Inglaterra, enterrado na Inglaterra, mas o coração ficou na Grécia. E isto é fascinante, não é? Se as minhas fontes estiverem corretas. Ainda sobre Lord Byron. Ele foi o herói dos seus livros. Quando ele escrevia, basicamente estava a escrever sobre ele próprio. Mas era um herói, muitas vezes, pessimista, não é? Ele também foi chamado de poeta gótico por causa dessa sua atração pelo macabro, pela morte, por um certo... Também tratou o tédio, o ócio, mas Lord Byron é conhecido como um romântico pessimista. Ainda sobre o Lord Byron, ele gostava muito de animais. Quando ouvimos agora pessoas a dizerem quanto mais conheço as pessoas, mais gosto do meu cão, supostamente terá sido ele já o primeiro a dizer isso. E uma outra curiosidade em relação ao Lord Byron, ele nasceu com um pé deformado, que lhe causava dificuldade a andar. Mas quando referiam isso, ele não se preocupava minimamente, isso não o afetava, ele achava que isso o distinguia. E eu acho esta uma atitude fantástica, nada o deitava abaixo, não é? Portanto, isso só o tornava diferente. Disseram-lhe que ele não iria conseguir andar, muito menos correr, e ele foi lutar guerras, guerras pela independência de outros países que não o seu. Então, ele viveu da forma como ele acreditava que se deveria viver, não é? Que era, como vamos ver num dos poemas, que é beber o vinho agora, celebrar agora. Já agora ele realmente celebrou imenso. Há alguns escândalos também sexuais na sua vida. Pesquisem, vão gostar. Não sei, vão se interessar. E ele aproveitou-se do facto de ser Lord. Este título também lhe granjeou muitas facilidades românticas. Vamos ver então alguns dos seus poemas. Para percebermos como é que ele escreve, quem é o nosso Lord Byron. Vou ler agora alguns versos inscritos numa taça feita de um crânio. Como já estão a ver, não é? Mesmo o facto de aparecer aqui a palavra crânio, percebemos perfeitamente porque é que ele influenciou tanto os ultrarromânticos. E porque é que foi também apelidado de poeta gótico. Não te assustes. Não fugiu o meu espírito. Vê em mim um crânio. O único que existe, do qual, muito ao contrário de uma fonte viva, tudo aquilo que flui jamais é triste. Não recues. De mim não foi-se o espírito. Em mim verás, pobre caveira fria, o único crânio que, ao invés dos vivos, só derrama alegria. Vivi, amei, bebi qual tu. Na morte arrancaram da terra os ossos meus. Não me insultes, empina-me, que a larva tem beijos mais sombrios do que os teus. Aqui o sombrio, a morte presentes, não é? Mais vale guardar o sumo da parreira do que ao verme do chão ser pasto vil. Taça, levar dos deuses a bebida que o pasto do réptil. Que este vaso onde o espírito brilhava, vá nos outros o espírito acender. Ai, quando um crânio já não tem mais cérebro, podeis de vinho o encher. . Bebe enquanto ainda é tempo.
uma outra raça, quando tu e os teus fordes nos fossos, pode do abraço te livrar da terra, e ébria, folgando, profanar teus ossos. E por que não? Se no correr da vida tanto mal, tanta dor aí repousa, é bom, fugindo à podridão do lado, servir na morte, enfim, para alguma coisa. Portanto, enquanto estamos vivos, vamos viver, vamos amar, vamos beber do vinho. Isto é metafórico, ok? Significa beber da vida, aproveitar a vida, ou pode ser metafórico. Vamos comer, vamos ter prazer. E depois de mortos, se forem buscar os nossos ossos e reaproveitá-los e enchê-los de vinho, por que não? Vamos celebrar. Um outro poema, este um pouco mais complexo, muito interessante. Será o último poema que eu vou ler do Lord Byron, porque aqui podemos ver muito bem as suas características e todas aquelas características que eu referi. Já a partir do título, Trevas. Este é um título gótico, não é? Trevas. Eu tive um sonho que não era em todo um sonho. O sol esplêndido extinguira-se e as estrelas vagueavam escuras pelo espaço eterno, sem raios nem roteiro. E a enregelada terra girava cega e negrejante no ar sem lua. Veio e foi-se a manhã. Veio e não trouxe o dia. E os homens esqueceram as paixões, no horror dessa desolação. E os corações esfriaram numa prece egoísta que implorava luz. E eles viviam ao redor do fogo, e os tronos, os palácios dos reis coroados, as cabanas, as moradas, enfim, do género que fosse, em chamas davam luz. As cidades consumiam-se e os homens juntavam-se junto às casas ígneas para ainda uma vez olhar o rosto um do outro, felizes enquanto residiam bem à vista dos vulcões e da sua tocha montanhosa. Expectativa apavorada era a do mundo. Queimavam-se as florestas, mas de hora em hora tombavam, desfaziam-se e, estralando, os troncos findavam num estrondo. E tudo era negror. À luz desesperante, a fronte dos humanos tinha um aspecto não terreno. Se espasmódicos, neles batiam os clarões. Alguns, por terra, escondiam chorando os olhos. Apoiavam outros o queixo às mãos fechadas e sorriam. Muitos corriam para cá e para lá, alimentando a pira, e a vista levantavam com doida inquietação para o trevoso céu, a mortalha de um mundo extinto. E então, de novo, com maldições, olhavam para a poeira e uivavam, rangendo os dentes. E aves bravas davam gritos, e cheias de terror, voajavam junto ao solo, batendo asas inúteis. As mais rudes feras chagavam mansas e a tremer. Rujavam víboras e entrelaçavam-se por entre a multidão, silvando, mas sem presas, e eram devoradas. E fartava-se a guerra que cessara um tempo, e qualquer refeição comparava-se com sangue. E cada um sentava-se, isolado e torvo, empaturrando-se no escuro. O amor findara. A terra era uma ideia só, e era a de morte, imediata e inglória. E se cevava o mal da fome em todas as entranhas. E morriam os homens insepultos sua carne e ossos. Os magros pelos magros eram devorados. Os cães salteavam seus donos, exceto um, que se mantinha fiel a um corpo, e conservava em guarda as bestas e aves e famintos homens, até a fome os levar, ou os que caíam mortos a traírem seus dentes. Ele não comia, mas com um gemido comovente e longo, e um grito rápido e desolado, e relambendo a mão que já não o agradava em paga, ele morreu. Finou-se a multidão de fome aos poucos. Este poema continua, é muito longo, mas queria que vocês tivessem um cheirinho, digamos, deste quadro terrível de extinção do mundo, fim do mundo, morte das pessoas, comidas pelas outras pessoas, do sangue como refeição, dos animais, e não só os animais, não é? Dos humanos que comem os humanos, dos animais que eram predadores, que se tornam
extintos no meio das chamas. Então, um fim do mundo, mas neste fim do mundo, vejam, um único cão que permanece fiel ao seu dono morto. E não é a primeira vez que Lord Byron canta assim os cães, porque ele realmente gostava muito. Ele fez um poema ao seu cachorro, quando o seu cachorro morreu, não é? Então, no meio de toda esta desolação, de toda esta quase distopia, não é? De fim do mundo, o amor ainda, mas o amor na figura de um animal fiel, não é? Isto é fortíssimo, na verdade, e é genial. Este poema é genial, Trevas. Aconselho a lerem, para além de outros poemas de Lord Byron. E, mais uma vez, relembrando que ele viveu de acordo com aquilo que ele acreditava, não é? E escreveu também de acordo com a forma como viveu. E quando falava muitas vezes de si mesmo. E este cão provavelmente seria o seu cão, a lamber a sua mão depois dele morto. Penso que era nisso que ele estava a pensar. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Falámos de Lord Byron. Continuaremos a falar de outros poetas no próximo Poesia à quarta-feira. Muito obrigada.